Olá, amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal e hoje vamos fazer um recap da semana 8 da NFL. Deixa eu falar uma coisa, fazia tempo que eu não lembrava, que eu não via uma semana tão sem competição na NFL, né? Tivemos um joguinho apenas por uma posse de bola, que foi Jets e Bengals, o resto foi tudo amasso. A não ser que você só torça ali pro time que ganhou, né, que amassou, mas foi uma semana bem sem graça, de forma geral, né, quase todos os jogos. Mas, vamos lá. Começando por Vikings e Chargers, foi um jogo que, de um lado, a gente tinha ali um Carson Wentz que teve muita dificuldade, né, foi um jogo bem ruim do Carson Wentz. E do outro lado, um Los Angeles Chargers que o jogo do seu quarterback foi excelente. Então não poderia ser muito diferente disso. 37-10, placar bem tranquilo para os Chargers. Os Vikings agora devem voltar com o J.J. McCarthy, né? Então veremos o que será desse Minnesota Vikings com o seu quarterback, que teoricamente é o quarterback da franquia, ou pelo menos tentam que seja, né? E os Chargers aparecendo muito o Ron Gadsden, um cara que já há 3 semanas aí vem tendo jogos excelentes. Mais uma vez ele foi fenomenal aqui na partida. Acho que até diminuiu o ritmo depois, né, quando o jogo já estava praticamente vencido no terceiro quarto. Já tinha acabado, né? E também fica o destaque porque Manny Vidal, que no segundo tempo jogou muita bola e evitou qualquer chance aí dos Vikings tentarem voltar para a partida. O jogo terrestre dos Vikings não funcionou. Os Chargers funcionou o jogo terrestre, funcionou o jogo aéreo, tudo deu certo. Então foi um completo amasso aí dos Chargers. Semana, inclusive, voltamos a ter um domínio da AFC sobre a NFC, né? A temporada inteira a gente viu a NFC dominando a AFC. Desta vez foi bem o contrário. Um dos jogos que mostram isso foi justamente Miami Dolphins e Atlanta Falcons, vitória dos Dolphins por 24 pontos de vantagem, ninguém esperava esse tipo de placar. Foi um bom jogo do Tua, um bom jogo do Oli Gordon, do Devi Achane, e de novo um jogo abaixo, né, do Bijan Robinson, do jogo terrestre não funciona. O Kirk Cousins teve um jogo ruim, que eu acho que eliminou qualquer possibilidade aí de alguém trocar por ele, né? Acho que os Falcons mataram aí essa chance. E a defesa dos Falcons também não foi grandes coisas, né? Impressionante como que a entrada do J.D. Bertrand mudou muito essa defesa dos Falcons desde a saída do Divine Diablo na semana passada, que ele sai durante a partida contra os Niners, e desde o momento que ele sai do jogo, os Niners controlam a partida com o Christian McCaffrey, e foi a mesma coisa contra os Dolphins, né? O Tua teve um bom jogo, 4 touchdowns para ele, é um jogo que ele volta um pouco a ter um pouquinho de confiança, né? E o Atlanta Falcons me preocupa bastante, porque neste momento os Falcons têm a pick 12, deixa eu confirmar aqui, seriam a pick 12 do draft, só que eles não têm essa pick, porque eles trocaram, né, com os Rams, então os Rams nesse momento estão felizes da vida, né? A troca que já parecia cara naquele momento, no ano passado, que a gente trouxe aqui essa preocupação, agora ela se torna ainda pior, né? Porque a gente nem no lado pessimista da coisa desse time não conseguir ir para playoffs, sempre imaginava esse time ali na 15, 16, 14, agora tá na 12 já, e perdeu um jogo que, sinceramente, era pouco improvável, né? Semana que vem pega o New England Patriots, daqui a 2 semanas pega o Indianapolis Colts, ou seja, 2 joguinhos complicadíssimos para esse Atlanta Falcons. Então vai ter que vencer aí para não entregar uma pique altíssima para o Los Angeles Rams e ficar ainda mais caro aquela troca. Próxima partida, Chicago Bears 16, Baltimore Ravens 30.
Um jogo sem ainda o Lamar Jackson, que os Ravens precisavam vencer, e foi uma rodada muito boa para os Ravens, né? Conseguiu descansar o Lamar. Lamar volta agora para o Thursday Night, contra os Dolphins, inclusive. Mas seus outros rivais de divisão perderam, né? Então foi uma semana dos sonhos aí para o Baltimore Ravens, não arriscou seu quarterback, volta saudável agora para o Thursday Night. A verdade é que o Tyler Huntley jogou bem, então finalmente tiveram ali um respiro, né? Agora, o Chicago Bears, eu não acho que o Caleb Williams teve um jogo horroroso como eu vi muita gente tratando na timeline. Mas, de novo, é um jogo abaixo, né? De um quarterback que era para mudar a franquia e coisas do gênero. Ele não vem evoluindo da forma como eu esperava que ele fosse evoluir. Isso me preocupa bastante. O recorde até agora dos Bears, o 4-3, não é ruim para a expectativa que era o time para esse ano. Então, pelo menos isso, o torcedor tem que ficar um pouco mais tranquilo. Não tá ruim a situação atual. Mas o Caleb Williams precisa mostrar um pouquinho mais, né? Precisa mostrar um pouco mais. Próxima partida, Buffalo Bills 40, Carolina Panthers 9. Minha nossa senhora, esse foi um amasso dos grandes. Tinha algumas pessoas que falavam que era um soft benching, né, do Bryce Young. Ah, não, ele tá saudável, mas é para fingir que não tá e coloca o Andy Dalton. Você vê como que o jogo aéreo vai melhorar. Pois é, não melhorou, né? Não melhorou nem um pouco. O jogo do Andy Dalton foi tenebroso. Certamente, se fosse o Bryce Young, o jogo não teria sido esse jamaço, né? O Andy Dalton teve interceptação horrorosa, inclusive. Era para ter sido interceptado outras vezes. Teve 2 fumbles perdidos. Então foi um jogo muito ruim do Dalton. Parecia que ele não era um veterano ali. Parecia que era aquele novato de quinta rodada, que é o que ganhou a vaga de reserva. Parecia que era isso. Agora, os Bills com o James Cook teve um jogo absolutamente fantástico. Josh Allen nem precisou fazer muita coisa nessa partida, apesar de ter jogado bem, né, dentro ali do que se esperava, mas o James Cook dominou o jogo. 216 jardas, os Panthers tinham entregado mais de 200 jardas nos últimos 3 jogos juntos. Só o James Cook já acabou com tudo isso. E aí o Buffalo Bills ganha um jogo que era para ganhar, e o Carolina Panthers ainda 4-4. Certamente já esperava uma derrota aí no calendário, mas acho que o torcedor esperava uma competição. Pelo menos competir esse jogo. Não conseguiu competir, muito por conta do Andy Dalton também, né? Então as coisas ficaram bem complicadas. Próximo jogo, o único jogo que tivemos aí competitivo, New York Jets e Cincinnati Bengals. Vitória dos Jets, primeira vitória na temporada. Justin Fields jogou bem. Foi o melhor jogo da temporada dele. Contra uma defesa muito ruim, né? Mas o Cincinnati Bengals, é impressionante como essa defesa atrapalha. O Flacco não teve um jogo ruim, né? Um jogo ok do Flacco. 2 touchdowns para ele, nenhuma interceptação. E conseguiu envolver de novo o Ja'Marr Chase a beça, né? 19 targets para ele, é coisa para dar com pau aí de target no Ja'Marr Chase. Mas os Jets conseguiram ter uma defesa um pouquinho melhor, porque a defesa dos Bengals foi horrorosa, né? Os Jets vencem a primeira, saem da pick 1 ali do draft, e eu acho que o time que agora tem a pick 1 não sai mais. Próximo jogo, Houston Texans 26, San Francisco 49ers 15. Um bom jogo do CJ Stroud, um bom jogo da defesa do Houston Texans, acho que foi um jogo completo do Houston Texans. O Jalen Noel apareceu nessa partida, Xavier Hutchinson teve uma recepção sensacional. O jogo terrestre, ainda com o Nick Chubb, não é grandes coisas, não roda do jeito que precisa. O Uri Marks teve menos carregadas e foi mais efetivo. Não sei quanto tempo que vai demorar para ele ter mais carregadas do que o Nick Chubb, né? Mas já tá na hora. E o San Francisco 49ers ofensivamente não existiu, né? O
Christian McCaffrey nem de longe conseguiu ter o impacto que teve na semana passada. E eu acho que ele nem teve tantas tentativas assim, né? Foram 8 carregadas apenas. Podia ter forçado um pouquinho mais esse jogo terrestre. Mas a defesa dos Texans estava funcionando muito bem no começo do jogo. E acho que os Niners meio que se desesperaram um pouco porque o placar ficou um pouco distante, né? Indo pro... chegou a ficar 16-0, então chegou um momento que os Niners meio que deram uma desesperada, pararam de correr com a bola. E aí acho que esse é uma decisão que os Niners não podem tomar, né? Parar de correr com a bola. Você tá 3 posses atrás, ainda no terceiro quarto, tudo bem. Mas do jeito que tava, acho que dava para forçar um pouquinho mais esse jogo terrestre, né? Por outro lado, o CJ Stroud 39 tentativas de passe, então foi muita coisa para ele. Mas jogou muito bem o CJ Stroud. Então, volta o Houston Texans a tentar uma vaguinha em playoffs. Os Niners perdem um jogo importante, mas ainda estão ali dentro, né? Estão dentro do cenário de playoffs no momento, ainda estariam classificados se o campeonato acabasse hoje. Próximo jogo, New England Patriots 32, Cleveland Browns 13. Esse foi um jogaço do Myles Garrett, 5 sacks para Myles Garrett. E os Browns perderam. Bom, eu não vou falar, eu fico com dó do Myles Garrett, coisa do gênero, porque ele escolheu isso, né? Ele ficou off-season falando que ele queria sair, aí assim que chegou uma graninha a mais no nariz dele, ele cheirou e falou, não, isso daqui para mim serve. Então, o culpado também é ele, mas foram 5 sacks para ele. Não foi um jogo de um nível excepcional no sentido que ele conseguiu converter muito em sack, muitas pressões dele em sacks. Ele teve 7 pressões totais no jogo e converteu em 5 sacks. Não é sustentável, a gente sabe que não é. Mas mesmo assim, uma partida de 5 sacks e um time perder do jeito que perdeu, com a vantagem que os Patriots tiveram no jogo, realmente é assustador. O Dillon Gabriel não jogou bem, teve 2 interceptações e alguns passes bem equivocados. Você olha 21 de 35, não parece tão ruim assim, mas foi um jogo bem ruim do Dillon Gabriel. Acho que tá na hora de entrar o Shedeur Sanders. Acho que agora chegou o momento, né? Não sei quanto mais tempo que os Browns vão insistir nessa aí do Gabriel, mas acho que deu. E agora, falando dos Patriots, o Drake May vem sendo o MVP, né, da temporada. Foi um bom jogo dele, apesar de ter sofrido muita pressão, tomado muito sec. E o Will Campbell deve estar tendo pesadelo com o Myles Garrett até agora, mas tirando isso, não foi um jogo ruim do Will Campbell. Não foram todos os sacks em cima dele, né? E quando eu fui ver o tape, eu achei que o Will Campbell seria feito de boneco de pano, mas não foi o caso. Também quero saber quanto tempo que vai demorar para os Patriots perceberem que o TreVeyon Henderson é o seu melhor running back. 10 carregadas para ele, 75 jardas. Ramondre Stevenson, 14 carregadas, 34 jardas. Semana que vem, Mike Vrabel, tá na hora, né? Tá na hora. Próxima partida, Philadelphia Eagles 38, New York Giants 20. Isso foi um jogo horroroso da arbitragem, tá? Esse jogo, eu acho que tivemos uns 3 erros patéticos, assim, que não pode errar. A arbitragem não pode errar esse tipo de lance. E foram dos lados, né? Um lado, uma vez pro Giants, uma vez pro Eagles. Então não dá para falar que, não, o time ajudou assim, a arbitragem foi bem ruim mesmo. Agora, o Cameron Scatterable tá fora da temporada, quebrou o tornozelo. Foi uma lesão bem feia. O Tyron Tracy deve ser o principal running back a partir de agora para os Giants. E os Eagles conseguiram dominar o jogo em formas diferentes, né? O Saquon Barkley, na primeira corrida dele, já teve 65 jardas para TD. O Hurts
mais um bom jogo dele, mais um jogo muito efetivo do Jalen Hurts. Ele teve 5 passes incompletos, só 4 touchdowns. Foi um jogo completo do Philadelphia Eagles e que a gente esperava que fosse ver um jogo assim do Philadelphia Eagles. Esse jogo aconteceu. Esse jogo realmente foi bem controlado pelos Eagles na partida inteira praticamente. Os Giants com lesões, Scatterable com lesão do Cordell Flott, vai ser complicado. Esse New York Giants sem seu jogo terrestre com seu principal running back, que era o Scatterable. O Dak acho que jogou bem, mas foi insuficiente. Foi insuficiente. Precisava ter um wide receiver ali que fosse o wide receiver alpha, que é o Malik Nabers. Esse jogo fez muita falta isso. E o New York Giants cai para 2-6, eu acho que mata toda esperança que o torcedor tinha ali de repente fazer uma corrida para playoffs. Eu acho que agora não existe mais. Próximo jogo, Tampa Bay Buccaneers 23, New Orleans Saints 3. Esse jogo eu fiquei com a impressão que não era para ter sido tão dominante por parte dos Bucs assim, tá? Porque eu acho que ninguém jogou super bem no ataque dos Bucs. Foi um jogo foi um jogo ruim do Baker. Foi um jogo ruim, assim, do que a gente estava vendo, né, do Baker. Só que o problema é que do outro lado, o Saints, ele conseguiu matar até o seu quarterback que vinha jogando bem. Semana passada não jogou bem, né, o Spencer Rattler. Essa semana também não começou bem. E aí entra o fator draft capital, né? Cara que é quinta rodada, ele não tem o direito de errar 2 semanas seguidas. Foi isso que aconteceu com o Spencer Rattler. No meio desse jogo ele já foi colocado no banco, Tyler Shough entrou. Não que mudou muita coisa também, mas acho que o Shough jogou um pouquinho melhor. Não sei por quanto tempo que ele vai continuar como quarterback, mas esse jogo acho que foi um pouco enganador esse placar. Os Bucks sofreram mais do que isso para vencer o New Orleans Saints. E os Saints, eu acho que agora eles não saem mais da pick número 1 do draft, tá? Sinceramente. Próximo jogo, Dallas Cowboys 24, Denver Broncos 44. Num ótimo jogo do Bo Nix, num ótimo jogo do J.K. Dobbins, do Troy Franklin. Foram pontos do R.J. Harvey também, né? Que teve touchdown também recebido. Foi um jogo muito completo do ataque do Denver Broncos, enfrentando uma defesa do Dallas Cowboys que a gente já falou aqui milhares de vezes, né? Que é ruim. E desta vez é aquilo que eu falo. Quando o deck não estiver no seu melhor dia possível, o Dallas Cowboys não vai conseguir competir. O deck desta vez lançou 2 interceptações, nenhum touchdown. Não vai conseguir competir com essa defesa, mas nem de longe. E agora o Dallas Cowboys cai para 3-4-1, fica numa situação complicada, vai ter que vencer jogos difíceis para conseguir pegar playoffs, vai precisar do Dak Prescott no seu melhor momento, praticamente sempre. Senão vai acontecer isso aqui. Próximo jogo, Indianapolis Colts 38, Tennessee Titans 14. Não sei por quanto tempo que o Tennessee Titans vai conseguir aparecer para um jogo tão despreparado desse jeito, porque, de novo, um jogo muito ruim do Tennessee Titans. Não foi um jogo bom do Ken Ward de novo. E vai ser complicado esse time. Esse time tem muita coisa para corrigir ainda. Esse time não consegue ser competitivo, perdeu muitos jogos por mais de uma posse. E do outro lado, a gente tem um time que é a sensação do momento, que possivelmente é o time mais completo, mais coeso da temporada. Jonathan Taylor, 3 touchdowns para ele, um recebido e 2 corridos. E é um time... o Jonathan Taylor, ele é o Offensive Player of the Year no momento, né? Talvez até candidato para MVP. Defensivamente falando dos Colts, eu nem vou falar muita coisa, porque do outro lado não teve muita resistência, né? É um time mais fraco que sopa de hospital, esse Tennessee Titans. Não passa confiança nenhuma. Você vê, por exemplo, o New York Jets.
Eu acho que o New York Jets amassaria o Tennessee Titans num jogo. Os Jets, eles têm pontos positivos que você olha ali, né? A defesa consegue fazer frente, acho que dominaria esse ataque do Tennessee Titans. É um dos piores times. Eu acho que o Tennessee Titans e o New Orleans Saints vão brigar aí para pique número 1. Então, eu não sei se eles sairiam dessa pique número 1 aí do momento. Mas eu acho que o Tennessee Titans é o pior time da NFL. Próximo jogo, Green Bay Packers 35, Pittsburgh Steelers 25. Um excelente jogo do Jordan Love no segundo tempo. Um jogo que começou, quando terminou o primeiro tempo, tava naquele sentimento do, putz, será que os Packers vão perder para esse Pittsburgh Steelers? E o Jordan Love voltou no segundo tempo e falou, não, deixa com o pai, eu resolvo. Ele e Tucker Kraft, né? 7 recepções para Tucker Kraft, 2 touchdowns, 143 jardas. O Green Bay Packers, eles continuam não tendo esse wide receiver número 1, né? E Matthew Golden, 3 recepções, 4 jardas. Eu acho que eles pegaram mais um número 2. Minha crítica, quando eles pegaram o Matthew Golden, o pessoal não gostou muito, mas eu nem gosto de ficar falando muito isso, porque parece que eu tô falando só para massagear o meu ego, né? Mas eu acho que, de novo, é isso. Já estamos aí na semana 8, metade da temporada, acho que a gente já consegue falar um pouco mais com calma. Matthew Golden não tem sido este wide receiver de primeira rodada que os Packers esperavam, né? Talvez não acho que ele é um mau jogador, né? Nunca falei isso. Mas acho que ele não é esse cara para assumir esse wide receiver 1 que estava em aberta do Green Bay Packers. Tinham vários wide receiver 2 e 3 lá, talvez ele seja mais um. E o número 1 de fato talvez seja o Tucker Kraft, pode ser. Agora, sobre o Pittsburgh Steelers, eu acho que lidera a divisão, porque é a pior divisão da NFL no momento, né? Essa AFC Norte. E eu acho que não vai demorar muito essa liderança do Pittsburgh Steelers. Esse é o meu sentimento. Eu acho que o Baltimore Ravens vai acabar passando, hein? Aquilo que as casas de apostas vinham falando ou apostando, né? De o Baltimore Ravens não estar tão distante assim, mesmo com 4 jogos de diferença. Eu acho que vai acabar acontecendo. Para finalizar aqui, um jogo muito ruim do Patrick Quinn, tá? O linebacker dos Steelers foi bem mal no jogo. E os Steelers perderam o Deshaun Elliott, que vinha sendo um jogadoraço para eles. Para eles, nessa temporada, não sei não, talvez o melhor jogador deles. Certamente o melhor jogador de secundária. E há algum tempo já vinha sendo um dos melhores jogadores de defesa dos Steelers. Sem ele vai ficar bem complicado. Mas assim, Mike Tomlin, você recebe uma bolada e paga uma bolada na defesa mais cara da NFL. Tem que ser um pouquinho melhor que isso, né? Uma lesão não pode ser o suficiente para acabar a sua temporada. E encerrando a rodada, tivemos Washington Commanders perdendo do Kansas City Chiefs. Também um jogo controlado pelos Chiefs. De certa maneira, o Patrick Mahomes lança 2 interceptações no primeiro tempo. E eu acho que o torcedor dos Chiefs nem estava preocupado. Um jogo bem controlado assim pelos Chiefs. O segundo tempo logo conseguiram abrir vantagem em 14-7. E aí não olharam mais para trás. É um bom jogo do Kansas City Chiefs. Bom jogo do Rashee Rice. Do Travis Kelce, de novo, com quase 100 jardas, né? Aliás, curioso, essa rodada só tivemos um jogador passando das 100 jardas recebidas. Muitos jogadores com 99, né? Como foi o caso do Kelce. E Washington Commanders, sem o Jayden Daniels, não é tão competitivo, né? O Marcus Mariota conseguiu enganar um tempo suficiente ali, mas 2 semaninhas seguidas e a farsa foi exposta já. É isso. Kansas City Chiefs agora 5-3. Vai ser difícil parar esse time. Vai ser bem difícil parar o Kansas City Chiefs. É isso. Fechamos por aqui. Até a próxima semana. Não esqueça o seu like, se inscreve no canal.